Nós vamos falar hoje sobre um capítulo que é pouco falado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28. O capítulo 28, ele fala sobre a coletânea de preces. Nós temos 27 primeiros capítulos, que são vários itens que foram tirados do Evangelho de Jesus e foram discorridos. Kardec coloca as máximas, depois ele coloca as suas considerações e aí ele coloca as instruções dos Espíritos. Nesse último capítulo, ele fez um apanhado de preces que os Espíritos iam trazendo, iam falando tudo. E aí ele explica na introdução, no preâmbulo, de que nós, a doutrina espírita, ou ele, não está querendo trazer fórmulas religiosas de prece. Porque a doutrina espírita, como é do conhecimento de todos nós não temos cultos, nós não temos cultos, por exemplo, cultos religiosos como o casamento, o batizado, tudo. O casamento é válido para nós, é o civil. E nós não temos uma hierarquia. Na doutrina espírita não tem um quadro, vamos dizer assim, de superiores e inferiores, todos são iguais. Os que estão aqui são a mesma coisa que aqueles que estão na porta atendendo e da mesma forma, nós não temos uma hierarquia. A estrutura dos centros espíritas, a parte administrativa ela é completamente individual, ela é soberana para decidir o que ela quer e autônoma. Não tem nenhuma, vamos dizer assim, subordinação à Federação Espírita do Estado Tocantins e nem à Federação Espírita Brasileira. Então a gente vê que não é uma estrutura piramidal, nós não temos dogmas, né? Nós não temos preces, vamos dizer assim, que são para ser repetidas, para ser decoradas. Então, quando Kardec colocou essa coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve a preocupação de explicar, gente, nós não estamos colocando alguns, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade para se seguir. O que está se dando são parâmetros, porque muitas pessoas, elas não conseguem sem uma diretriz, sem um norte, sem vamos dizer assim, um caminho que possa ser dado, elas não conseguem direcionar o pensamento. Então precisa de alguma fórmula, né? Só que não é uma fórmula. E ele foi pegando preces que os espíritos iam fazendo nas reuniões, preces que as pessoas iam fazendo nas reuniões e colocou nesse final que é a coletânea de preces. E aqui ele dividiu em 5 partes a coletânea. Ele pôs as preces gerais, ele pôs preces por aqueles mesmo que ora, ou seja, gerais é uma prece em geral, a gente faz uma prece para qualquer coisa aí. Prece para aqueles que mesmo que ora, para nós mesmos, são preces que nós fazemos para nós mesmos. Prece pelos vivos, nós encarnados, mas os mortos também estão vivos. Mas aqui ele está só fazendo uma diferenciação, que é para poder os vivos encarnados dos mortos vivos também, que são vivos desencarnados. Prece pelos mortos. E preces especiais pelos enfermos e obsediados. A prece pelos mortos, nós podemos ver que muitas religiões, elas entendem assim: aquelas pessoas que seguiam aquela religião, ou que fazem parte daquele quadro da religião, elas morrem, acabou. Eles entendem que não precisa fazer prece. Então, é como se a pessoa, se foi para o céu, ela está no céu. Se foi para o inferno, ela não vai ter salvação mesmo. Então, fica para que fazer prece? Mas não é bem assim. Aí a doutrina espírita nos explica que a vida continua depois do túmulo e que nós continuamos a ser aquilo que nós somos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, com as mesmas virtudes e com as mesmas desvirtudes. Pouco de nós chegamos do lado de lá em condições de praticamente ter um conhecimento pleno de tudo e de poder dizer assim que chega num estado feliz. Por quê? Em razão das condições da nossa terra hoje, em razão do nosso, vamos dizer assim, da nossa evolução, do nosso grau evolutivo, eu digo por mim, eu digo nosso, mas eu estou falando de mim. Então, normalmente, quando a gente chega de lá, a gente chega em condições não muito boas, né? Então, a prece, para nós que chegamos em condições meio complicadas do lado de lá, necessitado de muito amor, de carinho, a prece é um refrigério. A prece, ela como que dá um alento para aquele que desencarnou.
renova, ela dá força, ela faz com que aquela pessoa que está recebendo a prece se sinta aliviado, e além de aliviado, ela também se sinta como que renovada, aquele espírito, para dar continuidade à sua caminhada. Porque nós sabemos que o encarnar e desencarnar, obrigado, Jane, é um eterno caminhar. Então nós vamos encarnar e desencarnar até que nós estejamos numa condição de Jesus, que é um espírito puro e que não tem necessidade de reencarnar mais. Então aí nós dizemos que nós não estaremos mais na erraticidade, porque o espírito errante não é a alma penada, não é aquele espírito, não. É aquele espírito que tem ainda necessidade da encarnação ou da reencarnação. É o espírito errante. Quando chegarmos, vamos dizer assim, na estatura de Jesus, espíritos puros, nós não precisamos mais nos reencarnar. Então a prece pelos mortos é importantíssima, é muito importante. Por quê? Porque é um refrigério para as suas dores, um alimento para esse espírito. Porque a prece nós sabemos que é um alimento espiritual. Como nós precisamos do alimento material, que é a comida, nós temos necessidade do alimento espiritual. Mas o que é a prece? A prece nada mais é do que a ligação que nós fazemos com aquele ser com o qual nós queremos ou nos comunicar ou conversar. Então é uma coisa da mente, é uma coisa do pensamento, do nosso pensamento. Porque diz no preâmbulo Kardec que não são as fórmulas que fazem com que nós nos liguemos a Deus, que faz com que os nossos entes queridos recebam esse amor, mas a forma, o jeito, o conteúdo, é o coração que a gente coloca nessa prece. É isso que é importante. E nós temos 3 finalidades com a prece. As 3 finalidades da prece quais são? Primeiramente, pedir, agradecer e louvar. Então todos nós temos o que pedir, porque nós não estamos em condições ainda de sobreviver sozinhos e sermos auto-independentes. Então nós pedimos, mas nós pedimos errado. Então a prece, ela tem o pedir, e quando Deus nos dá de uma forma diversa, a gente acha que Deus está sendo injusto, mas não está. E eu li uma coisa muito interessante esses dias, num estudo para explanação do Evangelho, que dizem, Deus escreve certo por linhas tortas, mas lá o autor fala, não, Deus escreve certo por linhas certas, nós é que entortamos as linhas de Deus. Então às vezes o que nós pedimos não é o melhor para nós. Então a gente pede muitas coisas que não nos são necessárias, que vão nos fazer mal. Então nós temos que começar o quê? Com a doutrina espírita, nos explicando o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Nós começamos a mudar o foco dos nossos desejos, o foco dos nossos interesses, dos nossos objetivos, e começamos a fazer preces e pedir o que realmente nós necessitamos. Força para passar pelas dificuldades, força para passar pelos problemas, pelas nossas necessidades, força para vencer os obstáculos que estão no nosso caminho, força para suportar aquelas pessoas que estão às nossas voltas, porque a convivência não é fácil. Aí Deus nos dá essa força, porque normalmente quando a gente pede aquilo que não nos é bom, nos é negado. Não é negado, não nos é concedido por Deus. Então o pedir, sabermos o que pedir, o agradecer. Nós temos que agradecer todos os dias pelo que nós temos, pelo que nós somos, aonde nós nos encontramos, pelos parentes que nós temos, difíceis ou não, porque tantos não têm com quem nem conversar. Nós temos que agradecer pelos braços que nós temos, pelas nossas pernas, porque nós podemos caminhar e dançar, enquanto muitos não podem fazer isso nessa vida. Mas quando desencarnar, nós sabemos que vou poder andar. Prece pelos nossos olhos, pelo nosso ouvido, pela nossa audição, por nós podermos enxergar. Olha que coisa, que bênção podermos ver as coisas. A visão, a importância da visão, de eu ver o branco, o preto, o amarelo, o colorido, ver na minha concepção o belo e o feio, que é uma concepção tacanha, poder enxergar as coisas, o caminho pelo qual eu sigo. Agradecer por isso, agradecer pelo parente difícil, que não é um parente difícil, mas é sim, na verdade, um professor que nos ensina a paciência, a resignação, a compreensão,
vamos dizer, agradecer às vezes as necessidades pelas quais nós passamos, porque essas necessidades vão fazer com que o nosso espírito se fortaleça e cresça, que são os obstáculos que nós temos que transpor. Agradecer por tudo na nossa vida, porque Deus é muito bom para nós, porque se formos fazer um balanço da nossa vida, e se Ele não colocasse o véu do esquecimento nas nossas mentes, das nossas vivências anteriores, nós estaríamos aterrorizados do que nós fizemos. Então nós esquecemos, graças a Deus, e Deus dá essa oportunidade do recomeço, porque se realmente nós formos receber o que nós merecemos, olha, a coisa seria muito mais complicada. Mas como? Vamos ver pela história da humanidade. Olha como é que está a história da humanidade, olha a quantidade de iniquidades, a quantidade de guerras, a quantidade de sofrimento e de dor. Quantos foram que praticaram esses fatos, a escravidão, a Idade Média, outras pessoas ou nós mesmos? Só que nós colhemos, porque Deus é misericordioso, nós colhemos só 1/100 do que nós fizemos. É a misericórdia de Deus. Por isso agradecer a Deus pelas nossas vidas, porque nós nunca estamos com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada das nossas vidas. Sempre tudo muito certo. Deus não falha, nós é que falhamos. E louvar a Deus, agradecer ao nosso Pai, porque esse Pai é o Pai magnânimo. Ele é um Pai que permite que todos nós, embora nas nossas diferenças, sejamos iguais e seus filhos. Esse Pai que nos dá o consolo de termos os espíritos protetores, de termos os nossos guias espirituais, que permite que nós tenhamos um anjo da guarda para que nos guie no decorrer da nossa vida. Olha que bênção! Por isso que nós nunca podemos pensar que nós estamos sozinhos, porque Ele está ao nosso lado, nos acudindo, nos amparando, nos dando força para que a gente sobreviva e prossiga nessa dura caminhada que é a vida na terra, porque não é fácil. Olha esse Deus misericordioso, esse Pai que nos dá amanhã, o anoitecer, que nos dá o ar, a água. Infelizmente nós destruímos tudo que Ele nos dá. A gente estava vindo para cá, para Miracema, essas serras pegando fogo, que tristeza. Quantos animaizinhos não estão indo embora, sendo queimados nesse fogo que essas pessoas colocam? Ora, onde nós vivemos? Num ambiente. Nós necessitamos do ambiente, e esse ambiente, quando nos retorna os ventos muito fortes que arrancam os telhados das nossas casas, aquelas chuvas, tipo umas chuvas muito fortes que inundam os nossos lares, é culpa de Deus? Ou nós que estamos pondo fogo nessas serras e acabando com o ambiente? Então nós temos que louvar a Deus, sim, e agradecer por tudo que Ele nos dá e por Ele ser o nosso Pai, por nos dar essa natureza que infelizmente nós, espíritos, seres humanos, estamos destruindo. E quando a nossa semeadura de iniquidades, de sofrimento e de dor é grande, a colheita vai ser na mesma proporção, na mesma intensidade e do mesmo tamanho, ou talvez menor, porque Deus é misericordioso. Então agradecer a Deus. Então essa coletânea de prece, ela direciona o pensamento daquela pessoa que quer ler aquela prece, não obriga. Eu sempre ouço, eu trabalho em Porto Nacional e eu viajo, eu vou ouvindo aqueles e-book, né? Eu ouço o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aí eu acabei agora de ouvir de novo o Evangelho segundo o Espiritismo. E terminando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando chegou na coletânea de preces, essa editora e esses editores disseram: olha, essa coletânea foi tirada por Kardec, mas colocaram. Então nós, olha só, que entendemos que a doutrina espírita tem que ser renovada. Quando eu ouvi isso, eu falei: mas o que é isso? Ainda bem que o Evangelho que eles foram lendo, eles leram integralmente, literalmente. Mas chegou na coletânea, que está em fase de renovação e reforma da doutrina espírita. Eu falei: gente, esse moço... Então nós não vamos pôr a coletânea, nós vamos pôr as preces que nós entendemos sejam mais concetâneas com o Evangelho. Eu falei: meu Deus, Kardec estava sob a supervisão do Espírito de verdade, que é Jesus, de espíritos luminares, como São Luís, Apóstolo Paulo e outros. Será que ele errou
colocar essa coletânea de preces, que deve ser reformada por essas pessoas que entendem que não está concetâneo com o Evangelho. Aí eu já desliguei, eu falei, não devia nem ter ouvido, mesmo. Então, aí diz que algumas edições não tem mais, tem sim, e eu procurei, eu pesquisei, todas as edições têm a coletânea de prece, porque Kardec não tirou do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira edição ele fez, segunda edição em 1864 a primeira, 1864 para 65 a segunda, e 1866 ele teve a terceira edição, completa, revisada e atualizada por ele, com a coletânea de preces. Então ele entendeu que é importante, porque nós temos que direcionar o nosso pensamento. E na introdução da coletânea tem esse preâmbulo que explica isso, que não está impondo preces, porque a doutrina espírita não é de impor nada, que nos dá o livre-arbítrio. Ele tece como que uma explanação da oração dominical, que é o Pai Nosso. Obviamente que não vai sair do jeito que está lá, porque eu não tenho essa memória fotográfica de gravar. Mas aí a gente começa fazendo uma análise. Essa prece foi falada por Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 6, está lá a oração do Pai Nosso, que ele começou a fazer essa prece. E naquele momento ele diz, Pai Nosso, que estais no céu. Mas nós podemos notar, quando Jesus disse, Pai Nosso, que estais no céu, ele disse, Pai Nosso judeu, que está no céu? Ou Pai Nosso romano, que está no céu? Pai Nosso muçulmano, naquela época não tinha, porque os muçulmanos começaram depois do ano 600, com Maomé, que misturou um pouco do cristianismo com as suas ideias e com o judaísmo. Então não tinha muçulmanos, mas hindus já tinha. Ele disse, Pai Nosso dos hindus? Dos budistas? 500 anos antes de Cristo, o budismo? Não, ele disse simplesmente, Pai Nosso. E se Jesus diz Pai Nosso, é porque todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Hoje, em torno de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Será que esse Pai Nosso só vale para nós cristãos? E os outros 4 bilhões e 700 milhões de habitantes da Terra, porque não são cristãos, estão excluídos de serem filhos de Deus? Jesus diz, Pai Nosso que estais no céu, e não disse Pai judeu que está no céu. Então todos somos irmãos, independentemente da religião, da raça ou da etnia, ou do que nós pensamos do nosso credo, da nossa tendência, do nosso que quer que seja. Todos absolutamente somos filhos de Deus. E cada um à sua forma entende esse Deus. Uns têm os deuses e deusas, como os egípcios tinham, e algumas correntes do hinduísmo têm, inclusive com figuras de meio homem e animal, ou meia mulher e animal. É o Deus dele, é a moda com que eles veem. Hoje ainda tem o politeísmo. O que é politeísmo? São vários deuses, mas mesmo no politeísmo tem um Deus que sobressai. Sempre um Deus que sobressai. Por exemplo, Zeus, ele é um deusão, e tem os deuses menores. Então ele é um deus desses deuses. Isso é da mitologia. Então a gente vê que mesmo eles têm os seus deuses. Agora, porque eles acreditam de uma forma diversa, nós vamos marginalizar essas pessoas? Porque Jesus não disse, eu sou, ou vim, para os nem cristãos não éramos chamados. Depois que Cristo desencarnou, eram os homens do caminho. Lucas que deu esse nome de cristão. Então ele diz Pai Nosso, de todos nós. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é a soberania absoluta. E por ele ser justo absolutamente, que todos os seus atributos são absolutos, ele não exclui ninguém. Então todos são seus filhos. Que está no céu. Jesus ia falar o quê? Há 2000 anos. Hoje não se entende ainda, porque acha-se que é uma abstração. O céu. Que estais no céu. Que céu? Por séculos e séculos entendeu-se vários céus e céus sobrepostos, né? Primeiro, segundo, terceiro céu, sétimo céu. Paulo diz do terceiro, do sétimo céu, porque eles entendiam que nós estávamos aqui na terra e que os céus eram sobrepostos com camadas materiais incrustadas de pequenas pedras que eram as estrelas. Entendeu-se isso por muitos e muitos séculos. Não se entendia que a terra girava em torno do sol, mas sim que o sol girava em torno da terra. Isso
era a teoria deles, tanto é que Giordano Bruno e quase Galileu e Galilei foram mortos por essa teoria, dizendo não é o Sol que gira em torno da Terra, é o contrário, a Terra que gira em torno do Sol. E a partir disso a ciência foi entrando na humanidade, na nossa história de espíritos, esclarecendo. Vieram os telescópios, as sondas espaciais que viajam pelo universo. Interessante, e não encontram fim. Telescópios poderosíssimos, que cada vez alcançam mais longe, mas não alcançam um final. Onde está esse céu? Alguns entendem que o céu e o inferno está dentro de nós, e realmente, porque importando ou não, as condições em que nós estejamos, nos lugares em que nós estejamos, se nós estarmos ou estivermos bem, nós nos sentimos no céu. Tem dia que a gente fala, meu Deus, a minha vida é um verdadeiro inferno, hoje eu não devia nem ter acordado. É o inferno interior. Então o céu realmente está dentro da gente, o nosso céu e o nosso inferno. O céu e o inferno não são locais determinados, predeterminados, predelimitados, em que se vivem lá no inferno, aqueles chamados demônios ou diabos, e lá no céu, Deus e os seus anjos. De forma nenhuma, não existe essa. Isso é uma alegoria que veio do Velho Testamento e que depois Jesus usou, falando algumas vezes desse céu e do inferno, em razão da que a humanidade necessitava de figuras fortes para poder se segurar. Hoje, ainda hoje, nós necessitamos de religiões que são castradoras, mas são necessárias, porque seguram os seus fiéis. Antes está lá orando do que fazendo estripulias pelas ruas. São castradoras, proíbem, é um Deus que proíbe, e o Deus não proíbe, dá o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é difícil de se viver, porque nos dá liberdade de escolha, e normalmente nós optamos pelo caminho ou pela alternativa equivocada. Então essas religiões são boas, porque seguram as pessoas, que muitas vezes poderiam estar fazendo muito pior do que fazem. Então a gente vê que esse Deus e esse céu era mais ou menos uma figura que Jesus falava. Pai nosso que estais no céu. Essa imagem que Jesus nos trouxe, de Pai. Olha que interessante, Deus, no Velho Testamento, a gente pode ver que ele sempre foi trazido numa figura cruel, vingativo. Ele era Deus dos escolhidos, e só aqueles que seguiam aquela religião seriam salvos. E quando se conquistava e se matava em nome desse Deus, era um Deus cruel. Aí Jesus veio trazendo o Deus amor, Pai. Nos dizia, vos disseram, amai vossos amigos e odiai vossos inimigos, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Olha a mensagem de Jesus, desse Pai. E ele continua, Kardec, fazendo, a interpretação do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Por que santificar? É louvar a Deus, agradecer a Deus, obrigado, é reconhecer, é sermos humildes e aceitarmos que existe um Deus acima de nós e acima de tudo. Mas como se eu não vejo Deus? Como se eu não estou vendo, nem sei se Deus existe? Olha, explicam nos Espíritos, no Livro dos Espíritos, se conhece a obra, se conhece o autor, ou a obra, o autor pelas suas obras. Um autor que faz uma obra, nós, espíritos inteligentes, ele é a causa e nós efeitos. Será que o acaso criaria uma causa inteligente? Será que o nada criaria uma causa inteligente? Será que o talvez criaria uma causa inteligente? De forma nenhuma. Nós somos criaturas, então o nosso Criador, a nossa causa é inteligente. Por isso mostrarmos humildade, santificando a Deus, que é uma forma de nós exaltarmos, embora Ele não se importe com essa exaltação. Não está nem preocupado se nós o amamos ou odiamos, porque Ele é um Pai que ama. Olha as parábolas de Jesus, o filho pródigo, que pediu a sua herança, que nem direito tinha herança, porque o seu pai não tinha morrido.
E ele voltou totalmente sem nada. O pai o acolheu com amor e o abraçou. Esse é o verdadeiro pai. E o verdadeiro amor desse Pai santificado que nós devemos agradecer, que mandou o nosso irmão mais velho Jesus, para que nos mostrasse o caminho, a verdade e a vida, e para que mostrasse o amor e a realidade do amor e do perdão, que no auge das suas dores, no auge dos seus sofrimentos, numa cruz, com uma coroa de espinho, com os pés cravados em cravos de ferro, o que ele disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha o amor. Não temos que santificar esse nosso Pai? E quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, meu Pai, por quê? Porque nós estamos infelizmente tão inferiores que nós não conseguimos chegar ao seu reino, embora o reino de Deus seja todo o universo, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador do universo, e o reino dele é também na terra. E quando Jesus diz, venha a nós o vosso reino, Pai, é para que a gente possa aplicar o amor, aplicar as virtudes que nós temos em potência nessa terra, para que aqui realmente se torne o reino de Deus. Então venha a nós o vosso reino, de paz, de amor, de tranquilidade. Mas nós que devemos trabalhar dentro das nossas possibilidades, através da nossa convivência, essas virtudes, da paz, do amor e da caridade. Deus nos está dando o mundo, a terra, para que a gente exercite esse amor e traga para o nosso próximo o seu reino, o reino de Deus, que também está dentro dos nossos corações, esse reino, porque quando nós amamos, nós somos como que o reflexo de Deus. Quando nós tratamos bem as pessoas, nós somos o reflexo de Deus. Quando nós odiamos, nós não somos o reflexo de Deus, mas também no demônio não, porque nós não somos, e não existe esses demônios, a não ser os que estão dentro da gente mesmo, e sim reflexo da nossa inferioridade. Então nós pedimos para que Deus nos ajude a todo momento, para que a gente não dê vazão às nossas más tendências, fazendo com que o nosso próximo sofra aquele nosso fracasso, que é a transferência, culpar todos pelos meus erros. Eu errei, mas eu errei por causa de tal pessoa, eu errei por isso, por aquilo, é por causa do governo. Se o governo roubou, eu também posso roubar. Não, não é assim não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? É o amor. Jesus, mais uma das suas passagens, chorando e suando sangue, Pai, afaste de mim esse cálice, mas se for da vossa vontade, eu hei de sorvê-lo. Olha só, da vontade de Deus, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, mãos figuradas, óbvio, nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele sabe das nossas necessidades, porque Ele sabe absolutamente de tudo nas nossas vidas, das nossas dificuldades, das pedras nas quais nós pisamos. Ele sabe de tudo na nossa vida, Ele está no timão da nossa vida, embora nós aparentemente estejamos vivendo no caos, porque a vontade dEle é que sejamos felizes, mas essa infelicidade, essa tristeza, esse caos aparente que ocorre hoje, não é por culpa de Deus, é por culpa de seus filhos, nós mesmos. Então nós temos que, seja feita a sua vontade, meu Pai, me dando força para que eu possa conseguir trazer o seu reino para essa humanidade tão sofrida, para essa humanidade tão ignorante, para essa humanidade tão cheia de dor. Porque quando nós erramos, a consequência pedagógica é a dor que nos busca. Pai nosso que estais nos céus, olha a prece que Jesus nos ensinou. O pão nosso, dai-nos hoje, de cada dia, e Ele nos dá. Se nós soubermos contentarmos
com aquilo que nos é dado, com aquilo que nós temos necessidade para a sobrevivência, pode ter certeza que esse pão não falta, de cada dia. Dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Olha que interessante que Jesus diz. Dai-nos hoje. Ele não falou para me dar o pão amanhã, depois da manhã, não. É hoje. Porque amanhã eu não sei se eu estou encarnado, se eu estou vivo. Parábola daquela pessoa que tinha muita terra, muitas terras, colheu uma colheita muito grande que não cabia nos seus celeiros. Não cabia. Aí ele foi construir mais. E aí diz: ó pobre ignorante, que não sabe que essa noite eu venho te buscar. Nós não sabemos, então temos que pedir o pão de cada dia. É do hoje. Porque o ontem, o amanhã é muito longe, o depois é muito, muito mais. O para sempre, Pai me deu pão para sempre é muito complicado. Tem o AA, que é Alcoólicos Anônimos, ou Alcoólatras Anônimos, que tem caminhos, são 12 caminhos, salvo engano. E eles têm um método para que consiga vencer aquela tentação do dia, aquela vontade de beber no dia. Qual é? Eu vou ficar sem beber. Para sempre? Mas para sempre é muita coisa. Para o mês inteiro, nós estamos ainda no dia 13, tem 17, 18 dias para acabar o mês de outubro. Ora, vou ficar mais 18 dias sem beber? Não. Hoje eu não bebo. Amanhã Deus dará. É hoje que interessa. Por isso Jesus disse, o pão nosso de cada dia, porque nos importa o hoje. Não adianta nós pensarmos naquele futuro distante, que talvez nem chegaremos àquele futuro. Talvez aquele futuro nosso termine aqui encarnados, saindo aqui da porta do centro. Por isso Jesus disse, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E as tentações? Perdoa, né? Eu perdoar. O mais difícil então, perdoe as nossas ofensas. É fácil pedir perdão quando a gente que errou. Você me desculpa, Leia, eu fiz isso, mas eu estava assim equivocado. Mas se a Leia erra comigo, meu Deus, será que eu vou perdoar? Aí, será que eu aplico perdoar 70 vezes, 7 vezes? Para com o meu próximo? Perdão é tranquilo. Agora, aqueles que não pedem perdão por orgulho, o problema é deles. Mas é fácil pedir perdão quando a gente erra. Mas e perdoar aqueles que nos ofendem? Perdoar aquelas pessoas que nos espoliaram, aquele que matou um parente nosso, aquelas pessoas que lesam lesa pátria, os crimes de lesa pátria, vamos dizer, espoliando a educação, a saúde, etc, etc, etc. Como perdoar essas pessoas? Mas Jesus disse, perdoe as minhas ofensas como eu perdoo aqueles que me ofendem. Porque todas essas pessoas estão nos ofendendo, como nós ofendemos as outras quando nós lesamos. Será que nós saberíamos ou teríamos aquele perdão da cruz em que Jesus, perdoai-os, Pai, que eles não sabem o que fazem? Exercício. Porque o perdão é um problema de exercício, nós temos que exercitar todos os dias o perdão. Não adianta a gente querer achar que hoje já é um santo, é bonzinho, eu perdoo tudo, amanhã está doente numa cama, porque o ódio remoeu de uma tal forma que me jogou para uma cama, me deixou tonto e minha labirintite virou vamos dizer, um verdadeiro inferno, porque eu perdoei, mas eu perdoei da boca para fora, e não do coração. E esse perdão do coração, ele é de treino. Ou nós achamos que Jesus perdoou a humanidade porque ele era bonzinho? Não, ele veio preparado, ele viveu vidas e vidas e vidas, não foi só aquela vida não, ele passou por dificuldades, ele passou pelo que nós passamos, e hoje ele é Jesus, é onde nós vamos chegar. Por isso que ele perdoou conscientemente, e não levou aquela mágoa quando ressuscitou. Tanto é que ele voltou e ficou 40 dias entre nós, ainda ensinando os seus apóstolos como devia direcionar os nossos passos. Olha o amor de Jesus, o amor de Deus. Então o perdão é um problema de exercício, é no dia a dia, das pequenas coisas. O Evangelho fala das pequenas alfinetadas do dia a dia, as coisas pequenininhas que nos incomodam, a gente começa a perdoar, aí a gente vai ou conceder os grandes perdões, mas lá para frente tem que começar, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, a tentação é complicada. Como é difícil quando nós temos uma tendência, domar essas más tendências.
é complicadíssimo, porque elas vêm em forma de tentação. A todo momento ela nos provoca. Se nós gostamos de um alimento a mais, a todo momento, eu, por exemplo, gosto de doce. A todo momento eu vejo chocolate, eu vejo uma bomba recheada, eu falo, meu Deus do céu, será que eu resisto? Tem hora que não. E a minha diabetes, no dia seguinte, a glicemia está lá em cima. É a tentação, mas essa tentação está na minha cabeça. Pitty, aquela cantora de rock, que eu sou fã, ela tem uma música, e na uma letra diz, nem sempre ando com os meus iguais, nem sempre faço coisas normais, me dou bem com os inocentes, mas com os culpados eu me divirto mais. Porque é complicado, né? Quando a coisa é muito boa, a gente, nossa, como gosta. Isso, entre aspas, é uma tentação. É um exercício que nós temos que fazer para dominar essas más tendências, do álcool, do tabagismo, do excesso de alimento, do excesso de sexo, de tudo. Todo o excesso, independentemente de qual seja, necessita ser trabalhado, porque é, entre aspas, uma tentação. E nós pedimos a Deus, aprendendo ou orando a peça que Jesus nos ensinou, livrai-nos da tentação, Pai, livra-nos. Nós estamos pedindo, Ele nos ajuda, mas será que naquele momento, daquela dificuldade, que nós temos duas alternativas a seguir, aqueles dois caminhos, o nosso guia, olha só Deus, hein, que nos dá um anjo da guarda, só para o nosso ouvido, olha Ademar, não vai por esse caminho não, menino, porque você vai encontrar muita coisa ruim. Ó o menino, hein, essa aí eu sigo aquele caminho, não que ele me indicou, o outro, aí eu me dou mal, falo, meu Deus, por que eu não ouvi aquela vozinha interior? É o guia espiritual, nos dando força para que a gente possa superar as nossas tentações, ou seja, as nossas má tendências. Então nós temos isso todos os dias na nossa vida. E o Pai Nosso, essa prece, para os senhores terem ideia, olha como ela é profunda. E a gente às vezes ora de uma forma assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, sem pensar nas palavras, sem refletir naquilo que nós estamos falando, sem pensar no que nós estamos falando. Essa prece não dá em nada, não atravessa esse telhado. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, a mãe de Francisco de Xavier, aproximadamente no ano de 1930, ela estava do lado de lá, desencarnada. A Terra estava numa psicosfera negra, uma nuvem negra, tudo em volta da Terra, prenunciando a Segunda Guerra Mundial. E aquela tristeza, aquela agonia na Terra, aquela coisa de um formigueiro que joga-se veneno, tudo escuro. De repente luzes saíam daquela psicosfera escura, do meio daquelas trevas. Ela perguntou para aquele senhor, aquele espírito que a educava, ou que a encaminhava, o que é isso? Ele diz, é a prece, ou são as preces das pessoas que estão orando com fé. Olha que interessante. Por isso, Kardec nos trouxe a coletânea, para direcionar o nosso pensamento, para que as nossas preces possam ultrapassar o teto da nossa casa e realmente chegar a Deus, que reencaminha para aqueles espíritos protetores, para os nossos guias, para os chamados anjos da guarda, que encaminham aquilo que nós necessitamos, porque quando nós pedimos pão a Deus, Ele nos vai dar uma serpente, e quando nós, não vai dar uma pedra, e quando nós pedimos peixe, Ele não vai dar uma serpente, Ele nos vai dar o alimento que nós necessitamos, embora muitas vezes não seja aquilo que a gente possa pedir, mas é aquilo que para nós vai ser o melhor. Por isso a prece é importante na nossa vida, todos os dias, absolutamente todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, no momento em que está se caminhando na rua, pensar em Deus, pensar num bem, pensar em fazer alguma coisa boa, é uma prece. Pela manhã, antes de dormir, ler o Evangelho, fazer o culto do Evangelho no lar uma vez por semana, que o culto é uma bênção de luzes naquele lar, trazendo os bons espíritos para fazer uma limpeza fluídica no lar, na vizinhança e na região, para que a gente possa fazer da prece o nosso alimento, porque quando ele disse o pão nosso de cada dia, não era só do pão material que Jesus estava falando também do pão espiritual, que é a prece. Naquele momento, quando ele alimentou mais de 5.000 pessoas, 2 vezes nos evangelhos constam, ele primeiro alimentou a fome do estômago,
e depois ele alimentou a fome do Espírito. E nos trouxe essa prece do Pai Nosso, que é o pão espiritual para as nossas vidas. E nos disse: Pai Nosso, dê-nos o pão de cada dia, material, e o pão de cada dia, espiritual, que é a prece. Que possamos fazer disso um hábito nas nossas vidas, porque nós, todos, absolutamente todos, somos filhos de Deus e somos atendidos quando nós pedirmos com sinceridade e do coração. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.